Vamos assim estar lendo a palavra do Senhor nessa noite, noite de culto da família e também a noite de culto de Santa Ceia do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, capítulo de número 11, vamos ver no versículo de número 20 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 20 a seguir. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar vós, e nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, o meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Sobe aqui em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vou desligar esse celular que vai começar a baixar o volume. Começa a falar aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui nós olhamos para essa palavra e vemos aqui nesta noite, né, que o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui, né, a respeito da Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor, para nós é uma coisa muito, né, importante. Nós podemos estar participando do corpo e do sangue de Jesus, porque nós temos a certeza que nós estamos fazendo isto em memória do Senhor Jesus. Porque aqui na terra, nós estamos aqui reunidos mensalmente fazendo esta ceia do Senhor. Mas vai chegar um momento que nós vamos não mais participar aqui na terra, mas vamos participar lá na glória do céu. E aqui nós vamos estar servindo. Lá nós vamos ser servidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor, ela está dizendo aqui, né, que a ceia do Senhor, descrita em 4 textos bíblicos, nós encontramos, né, em Mateus, Marcos e Lucas, e também, né, aqui em Coríntios fala a respeito da ceia do Senhor. A importância da ceia sabemos que é comemorando a morte de Cristo pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então a palavra do Senhor, ela diz aqui, né, que nós temos que participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, mas nós temos que examinar nós, como que nós estamos, porque a palavra diz: porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então nós olhamos para a palavra, vemos que se nós tomar o sangue de Jesus, comer da carne de qualquer maneira, aí no pecado, de qualquer situação, nós estamos sendo culpados.
da morte de Jesus. Estamos crucificando Ele novamente, estamos matando Jesus de novo. Por quê? Estamos dentro do pecado. Estamos no pecado e estamos participando das coisas santas. É a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, é a mesma coisa a pessoa está aí de qualquer maneira, e ele está de qualquer situação, está pregando a palavra, está fazendo as coisas para Deus, mas está fazendo tudo em vão, porque Deus não recebe as coisas de pecado. Deus não recebe. Se eu não tiver com a minha vida no altar, é perca de tempo eu estar aqui falando do amor de Deus. Claro que nós somos pecadores, nós pecamos, mas no momento que eu peco, você peca, você tem que ter humildade de pedir perdão para Deus e não permanecer no pecado. E olhar por essa palavra e vemos aqui que o Senhor está dizendo aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, né? Tomou o pão. O que o Senhor está dizendo? Que ele recebeu de Deus, do Pai dele, a autoridade, a palavra, o poder para ensinar. Isso aí ele deixou para mim e para você também, que nós temos essa autoridade para poder ensinar o Evangelho, pregar a palavra, pregar a verdade. E nós vemos aqui que ele está dizendo para mim e para você que ele, na noite que ele foi traído, ele celebrou a ceia juntamente com os seus discípulos. Quando ele estava celebrando a ceia, ali se levantou aquele que ia trair ele, que ia entregar ele à sua morte. Mas ele já sabia que ali ia ter um traidor no meio dele. Jesus sabia, mas ele não poderia dizer e proibir que ali ele tomasse a ceia. Não, porque ali a palavra do Senhor tem que se cumprir. Então Jesus sabia que ali tinha o traidor. Então ele já diz que na noite que fui traído, tomou o pão. Ele partiu o pão juntamente com o seu discípulo e o próprio traidor. Aleluia. Então na obra de Deus também não é diferente, irmão. Tem pessoas que estão com você, mas está para te trair também. De repente você acha que aquela pessoa está para te ajudar, mas não está. Ele está para arrumar problema para você que está na frente de um trabalho. Ele está para arrumar contenda, arrumar confusão, para que você possa, às vezes, até desanimar e tentar abandonar a obra de Deus. Porque Jesus foi traído. Ele, santo, que não tem nenhum pecado, mas tem aqueles que andavam com ele e traía ele pelas costas, como Judas, que entregou ele. Então o Senhor Jesus, ele diz aqui na palavra: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aleluia. Ele está mandando que coma o corpo dele, fazer isso em memória dele, porque ele sabia que aquela ceia era a última ceia dele. Aleluia. De repente, meu irmão, de repente, minha irmã, essa pode ser a sua última ceia, pode ser a minha, mas temos que estar sabendo que nós estamos participando dessa ceia aqui. Aleluia. Mas quando partimos daqui, seja hoje ou seja amanhã, qual for, podemos participar lá no céu com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo para nós fazer isso em memória dele. Então, quando nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, temos convicção que estamos fazendo isso em memória do Senhor Jesus, porque a Santa Ceia do Senhor é como a comida e a bebida para nós aqui na terra. Mas nós hoje vamos participar do corpo e do sangue de uma coisa santa, de um alimento santo. Então ele diz, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Esta palavra, meu irmão, se refere ao corpo de Cristo, ofertado mediante a sua morte, bem como o seu sangue derramado como sacrifício na cruz. Vemos esta palavra que ele está dizendo. Ao falar do pão,
Isto é o meu corpo. Quis dizer que o pão representava o seu corpo e o cálice representava o seu sangue derramado do Calvário para a retificação do Novo Testamento. Então, a palavra comer o pão e beber o cálice significa proclamar e aceitar os benefícios da morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então foi por isso que ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Foi por isso que ele morreu lá na cruz do Calvário, porque pelo meu pecado e pelo seu pecado. Está falando aqui na palavra, no verso de número 24 e 25. Né? Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele disse para nós fazer isso na memória dele, memorizar a morte de Cristo na cruz. Então, meus irmãos, nós temos que analisar como que nós estamos, a nossa situação, como que eu estou, como que você está, para podermos tocar no corpo e no sangue de Jesus. Não é de qualquer maneira. É mais bonito eu não tomar a Santa Ceia, e, se eu não tiver em condições, de que eu querer tomar só para agradar os irmãos, agradar o pastor, agradar a igreja. Não. Eu tenho que agradar Jesus Cristo, você também tem que agradar Jesus Cristo. Porque não é nada se você falar, eu hoje não vou participar do sangue do corpo de Jesus Cristo. Aí chegar no seu pastor e contar para ele por que você não participou, por que você não quis participar. O seu pastor, ele vai ver se sua situação pode ou não pode participar do corpo do sangue de Jesus. Muitas das vezes, irmão, as pessoas deixam de participar do corpo do sangue de Jesus Cristo, mas não falam com o pastor por qualquer coisa. Às vezes tem algum problema entre família e às vezes não participa. Mas se você pediu perdão para alguém da sua casa, pediu perdão para Deus, você está perdoado. Mas se você pedir perdão para Deus e não pedir perdão para quem você está magoado, você não está perdoado. Porque a Bíblia diz que nós temos que se humilhar, temos que pedir perdão para aqueles que nós sentimos que fizemos alguma coisa, ou ele fez alguma coisa para nós. Aí sim, pedimos perdão a Deus e podemos tocar no corpo do sangue de Jesus. Porque tem o pecado que não há perdão, é somente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o Senhor diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, a partir do momento que nós vamos comer o pão e beber o cálice, nós estamos anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Até que Ele venha. Né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui no livro de João capítulo 6, no verso de número 53, diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comer da carne do Filho do Homem e não beber do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, se você quer ter vida espiritual, você tem que comer a carne do Filho do Homem e beber do sangue do Filho do Homem. Amém? Aí você terá vida em vós mesmos. Que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor está dizendo aqui que aquele que come a carne dele, bebe o sangue dele, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então não vai morrer, vai viver eternamente lá na glória. Aleluia. Ele está falando da palavra aqui, João 6, 54. Ele está falando dessa palavra, que ele ressuscitarei no último dia. Então essa expressão de Jesus, meu irmão, revela que recebemos vida espiritual, crendo em Cristo e tendo parte nele. Então é a palavra que está falando isso para mim e para você nessa noite maravilhosa.
Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. A carne de Jesus Cristo é a comida, é o alimento do cristão. O cristão, se ele não participar da Santa Ceia todos os meses, ele se enfraquece, ele fica fraco na fé. Então a carne é comida para mim e para você espiritual, e o sangue é a bebida espiritualmente para o cristão. Então quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Se você bebe o sangue de Jesus e come da carne dele, você permanecerá nele e ele permanece em você espiritualmente. Então nós não devemos, meu irmão, minha irmã, deixar de participar da Santa Ceia do Senhor. Então o Senhor, ele está ordenando para mim e para você que nós temos que participar, para nós ter vida, como o Senhor diz na palavra. Então nessa noite eu quero dizer para você que nós temos que participar do corpo e do sangue de Jesus. Então ele diz: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então esta palavra, meu irmão, está dizendo aqui para mim e para você, se nós comer indignamente, participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente, né? Com espírito diferente, inconsciente, qualquer tipo de mágoa, ódio por alguém, pelo irmão, ou no pecado, nós estamos sendo culpados novamente da morte de Cristo. Por quê? Porque estamos de qualquer maneira querendo participar das coisas santas. Então nós temos que participar do corpo e do sangue de Jesus com a nossa vida na presença do Senhor. Deus está falando para mim e para você nessa noite: examinai a si mesmo. Eu tenho que examinar. Diz assim, ó: examinai-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Vocês estão entendendo a palavra? Aleluia. Alguém, o que ele está falando? Nós temos que se examinar. Examinar é olhar para mim, como que eu estou na presença de Deus. Você tem que olhar para você. Na hora que você for participar, se você não tiver dignamente, conforme diz a palavra, você vai sentir um remorso de pegar no pão, de pegar no cálice. Você vai sentir um remorso. Então você não vai se sentir bem. Então, se você está em condições, você vai participar, porque ele está mandando você se examinar. É você que tem que ver como você está. Não é o pastor, não é o pastor, não é o irmão, não. Nós não podemos deixar ninguém sem tomar a Santa Ceia, aquele que quer tomar, porque a ceia é do Senhor. A ceia não é do pastor, a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor Jesus. A partir do momento que a obreira passar com o cálice, passar com o corpo de Cristo dentro da igreja, e a pessoa for pegar, nós não podemos falar para aquele que não pode, porque ele está vendo a palavra está mandando se examinar. Então, na hora que o pregador prega a palavra, falando: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, você vai saber que se você pode ou não pode. Aí ninguém pode dizer para você: você não pode. Não. Por quê? Porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não disseminando o corpo do Senhor. Então, se você beber e comer de qualquer maneira, você está fazendo isso para a sua própria condenação. Então, é por isso que a palavra diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Estão no pecado, estão de qualquer jeito, e querem participar do corpo do sangue. Por quê? Às vezes para se mostrar para a igreja: eu estou tomando a Santa Ceia, eu estou, pastor. Não é assim, meu irmão. Eu não tenho que se mostrar para você, eu não tenho que se mostrar para ninguém na igreja, eu tenho que se mostrar para Deus, como que eu estou na presença dele, como você está. Então é por isso que o Senhor está mandando nós examinar. Então vamos examinar nós mesmos. Há condições para podermos tocar no corpo e no sangue de Jesus, porque Santa Ceia é coisa séria.
Santa Ceia do Senhor é coisa séria, é o corpo e o sangue de Jesus que nós vamos participar nessa noite, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos junto aí, né? Porque a ceia do Senhor é uma comunhão ou uma participação do corpo e do sangue de Cristo, né? Ao partirmos o pão junto, isso reforça a comunhão e a humildade que temos como membro de seu corpo. Então, essa aí que é a palavra. Então, a observação da Santa Ceia do Senhor é um memorial de nossa libertação da escravidão do pecado por meio do seu sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, nós vemos no livro de 1 João capítulo 1, versos 7 e 9, diz assim, ó: você deve examinar a si mesmo, enquanto participa ou compartilhamos os benefícios espirituais que seu sangue proporciona. Então, a palavra está dizendo para mim e para você como que é que nós temos que estar. Então, nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar, né, os nossos pecados e nós purificar de toda a injustiça do pecado. Então, ele nos purifica, porque a partir do momento que nós pedimos perdão para ele, se humilhamos na presença dele, ele é fiel para nos dar o perdão. E a partir do momento que nós pedimos perdão para ele de todo o nosso coração, ele perdoa. Ele perdoa por quê? Porque ele é Deus. E ele é o Deus que perdoa todos os pecadores. Então, nessa noite, meu irmão, vamos nós examinar nós mesmos e vamos assim participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém? O missionário vai estar louvando os corinhos da Santa Ceia, né? Por isso o pastor vai estar lavando a mão ali e já partir o pão. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia! Amém, Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Santo Val, louvor 301 da harpa.